Meu nome é Padre Eduardo e em 40 anos de sacerdócio realizei mais de 200 exorcismos. Pensei que já havia visto de tudo. Estava errado. O que aconteceu naquela mansão abandonada no interior de Minas Gerais quase me custou não apenas a sanidade, mas a própria alma. Era janeiro de 2019 quando recebi a ligação mais desesperada da minha vida. Do outro lado da linha, um homem de meia idade chorava compulsivamente. Padre Eduardo, pelo amor de Deus, precisa vir aqui. Meu filho, ele não é mais meu filho. Ricardo me contou que seu filho de 22 anos, Bruno, havia se envolvido com o ocultismo durante a faculdade. Começou com curiosidade, lendo primórdios antigos, participando de rituais, mas algo deu terrivelmente errado. Bruno havia invocado algo que não conseguia controlar. Quando cheguei à fazenda da família, já sentia a presença maligna a quilômetros de distância. Era como se o próprio ar estivesse carregado de maldade. A mansão de 3 andares, que um dia foi majestosa, agora parecia um túmulo. Ricardo me recebeu na porta. Seu rosto estava demarcado, os olhos fundos revelavam noites sem dormir. Ele estava no porão, sussurrou. Nós o trancamos lá depois que ele tentou nos matar. Desci as escadas de pedra que levavam ao porão. Cada degrau ecoava como um tambor fúnebre. No final do corredor, uma porta de carvalho maciço com pelo menos 5 fechaduras diferentes. Através da madeira, eu podia ouvir algo que gelava meu sangue. Uma voz rouca cantando em latim arcaico. Quando abri a porta, o cheiro de enxofre e carne podre me atingiu como um soco. Bruno estava suspenso no ar, a meio metro do chão, os braços abertos em forma de cruz. Seus olhos eram brancos, leitosos, e de sua boca escorria uma substância escura e viscosa. Bem-vindo, padre, disse ele, mas não era a voz de Bruno. Era algo muito mais antigo, muito mais poderoso. Há quanto tempo espero por você? Naquele momento, soube que estava enfrentando algo diferente de tudo que já havia encontrado. Não era apenas uma possessão comum, era uma entidade primordial, algo que existia desde antes da criação. O primeiro dia foi um inferno. Cada oração que eu recitava era devolvida em forma de blasfêmias. A criatura dentro de Bruno conhecia todos os meus pecados, todas as minhas fraquezas. Sussurrava no meu ouvido sobre momentos de dúvida que eu nunca havia confessado a ninguém. Você não tem fé, Eduardo, dizia ela. Você finge acreditar, mas no fundo sabe que Deus o abandonou há muito tempo. Durante a primeira noite, a entidade começou a mostrar visões. Vi minha irmã, que havia morrido em um acidente quando eu tinha 15 anos. Ela me implorava para parar, dizendo que eu estava machucando Bruno, que estava sendo cruel. Essas são mentiras, repeti para mim mesmo. Mas as visões eram tão reais, tão vívidas, que começaram a abalar minha convicção. O segundo dia foi ainda pior. A criatura não apenas atacava minha fé, mas também meu corpo. Senti garras invisíveis me arranhando, queimaduras surgindo em minha pele sem explicação. Minha temperatura corporal oscilava entre febre alta e frio glacial, mas o pior eram os sussurros constantes. A voz da entidade ecoava dentro da minha cabeça mesmo quando eu saía do porão. Ela me seguia, contaminava meus pensamentos, fazia com que eu questionasse cada decisão que havia tomado em minha vida. Abandone este corpo, eu britava. Em nome de Cristo, eu ordeno que você saia. A resposta era sempre a mesma risada sinistra. Cristo? Onde estava Cristo quando você permitiu que aquelas crianças sofressem? Onde estava ele quando você escolheu o silêncio em vez da verdade? Ela estava se referindo a um escândalo na igreja anos antes, sobre o qual eu realmente havia mantido silêncio por medo das consequências. Era meu pecado mais profundo, minha vergonha mais dolorosa. Na segunda noite, quase desisti. Estava exausto, quebrado espiritualmente e fisicamente. Subi do porão e liguei para o bispo, pronto para admitir minha derrota. Mas quando ouvi a voz de Bruno, a voz real dele, gritando por socorro entre os rugidos da entidade, soube que não podia abandoná-lo. O terceiro dia foi a batalha final. Reuni todas as minhas forças, todas as orações que conhecia, toda a fé que ainda restava em mim. Não apenas rezei, mas confessei todos os meus pecados ali mesmo, em voz alta, tirando o poder que a entidade tinha sobre mim. Sim, eu falhei. Sim, eu pequei, mas minha fé em Deus é maior que minha vergonha. Foi então que algo mudou. A risada da criatura se transformou em rugido de raiva. Bruno começou a convulsionar violentamente, mas pela primeira vez em 3 dias, seus pés tocaram o chão. A batalha final durou 6 horas. Utilizei toda a gota de água benta que havia levado. Recitei exorcismos em latim, grego e aramaico. Minhas cordas vocais estavam destruídas. Minha garganta sangrava, mas não parei. Quando o sol se pôs no terceiro dia,
ouvi o grito mais aterrorizante da minha vida. Não foi um grito humano, mas um rugido de uma besta primordial sendo expulsa de volta ao abismo de onde veio. Bruno desabou no chão, finalmente livre. Estava fraco, desidratado, mas vivo. E mais importante, era ele mesmo novamente. Mas o preço que paguei foi alto. Naqueles 3 dias, perdi 15 quilos. Meu cabelo, que já era grisalho, ficou completamente branco. E ainda hoje, 5 anos depois, às vezes ouço ecos daquela voz sinistra nos momentos de silêncio. Aprendi que existem forças no mundo que testam não apenas nossa fé, mas nossa própria humanidade. Aprendi que o mal verdadeiro não é apenas a ausência do bem, mas algo ativo, inteligente e terrivelmente real. Bruno se recuperou completamente. Hoje é casado, tem filhos e nunca mais se envolveu com o ocultismo. Mas às vezes, quando nos encontramos, vejo em seus olhos a mesma sombra que carrego nos meus. Há batalhas que ganhamos, mas que nos marcam para sempre. 3 dias no inferno me ensinaram que a fé verdadeira não é sobre não ter medo ou dúvidas, é sobre continuar lutando, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. E se você está se perguntando se valeu a pena quase perder minha alma para salvar a de Bruno, a resposta é sim, porque às vezes o maior ato de fé é estar disposto a se sacrificar pela alma de outro.